nós vamos ter outra pessoa, outra mulher, também de Pernambuco. Olha só, ela vai conversar com a gente sobre, ela é empresária, palestrante, menos ansiedade e mais produtividade, grandes resultados. Então agora nós vamos ouvir com muito carinho a Olga Carolina. Bem-vinda, Olga. Bom dia. Olá, bom dia! Olá, pessoal, bom dia! Eu quero começar dizendo que eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei o que vem tirando o teu sono, aí roubando a tua alegria, sabe, a tua paz, eu realmente não sei. Mas eu sei que é na tua dificuldade, na tua fraqueza, que Deus te coloca e te faz forte. Então, quando você está fraca, é quando Deus vai e te coloca forte. Eu também sei que grandes nomes da história da humanidade, eles só fizeram algo grandioso porque eles não desistiram. Então, quando todo mundo estava dizendo isso aqui não é possível, isso é impossível, eles foram lá e fizeram acontecer e mostraram que era possível. E eu quero te inspirar a ter uma busca, fome e sede de extrair de dentro de você o que você tem de melhor. Porque eu vou te dar ferramentas poderosas que vão te ajudar a ter resultados e transformar a tua vida. Queria também que você criasse expectativa para esses próximos 12 minutos. Porque eu vou te entregar tudo não, mas boa parte do que eu fiz e as ferramentas que foram mais importantes, que mais impactaram a minha vida, na minha trajetória, quando eu tive crise de ansiedade, que deram certo. E eu vou estar passando aqui para vocês, para que possam te ajudar. Não só com ansiedade, tá? Mas seja lá qual for a tua dificuldade, a tua circunstância atual. Vamos começar? Vamos lá. Então, no final de 2016, eu fui dormir normal, tudo bem com o meu corpo físico, tranquilíssima. E acordei de madrugada com dores abdominais, assim, realmente dores insuportáveis. E eu disse, nossa, o que é? Levantei, lembro que tomei Buscopan, e a dor não passava, botei bolsa de gelo, enfim. 6 horas da manhã me acordei e falei, Ricardo, leva os meninos para a escola, meu esposo Ricardo, que eu vou na emergência ver o que está acontecendo. Cheguei na emergência, era apendicite. Então, uma doença super comum, não é? Que qualquer pessoa pode ter e que é super, o risco de ter algo grave, de ter complicações é pouco, é baixo. Então, fiquei lá, fiz a cirurgia e tudo certo com o meu corpo físico, saí no horário, na data prevista, tive alta, tudo ok. E aí, quando fui pra casa, começou a acontecer algumas coisas assim, estranhas comigo. Por exemplo, todo sintoma que eu viesse a sentir físico, como urticária, uma dor de cabeça, uma dor muscular, eu achava já que era algo grave e que eu ia ter que me operar, sabe? Porque eu senti que aquele momento lá da cirurgia, eu tinha controle sobre tudo e de repente ali o médico, não, você vai ficar aqui, daqui você não sai. E despertou como se fosse um gatilho na minha mente, sabe? Que eu comecei a ter muito medo de tudo que acontecia quando era relacionamento ao meu corpo físico. Mas como eu sempre fui muito determinada, muito persistente e positiva, eu comecei a pensar, peraí, tem algo errado acontecendo comigo. Então eu preciso solucionar isso aqui. O que é que eu faço? Que caminho eu vou? Eu preciso de ajuda. E quando a gente identifica que há algo errado na nossa vida, logo no início, seja em qual for a área, quando a gente identifica, tem essa clareza e consciência que tem algo errado, seja no teu trabalho, no teu relacionamento amoroso, independente, quando a gente identifica isso no início, fica muito mais fácil a gente minimizar e solucionar aquele problema com mais rapidez. E aí foi esse caminho que eu percorri e é esse caminho que você também pode percorrer, tá? Então, identificar algo precocemente em todos os aspectos da nossa vida, ele realmente vai nos trazer benefícios a curto prazo e não demorar tanto para ter uma solução. Então, eu fiz 1 ano e 9 meses de terapia. Uma terapia TCC, para quem não conhece, é uma terapia cognitiva comportamental. Ela tem um início, um meio e um fim. Não significa que é uma terapia... A terapia que eu já tinha feito, que foi uma terapia tradicional,
Ela foi uma terapia bacana, gostei também. Mas eu, Carol, eu não tive resultado com aquele tipo de terapia. E essa, a TCC, ela é diferente pra mim, funcionou pra mim, tá? Cada pessoa, eu tenho amigas que fazem anos de terapia e amam, mas eu queria algo mais palpável, algo que tivesse um início, meio e fim, como todo o ciclo da vida, acredito. Acredito não é, né? Então precisa começar, e tem um meio, e depois ele acaba, não é verdade? E é o que aconteceu. Quando eu tive alta, 1 ano e 9 meses depois dessa terapia, eu tive alta, tá? E aí, quando eu comecei a entender como funcionava para diminuir a ansiedade, parecia um imã. Muitas pessoas começaram a me procurar, eu comecei a conversar com muitas pessoas que estavam sofrendo com ansiedade. E eu notei que essas pessoas, elas tinham vergonha de falar que estavam sofrendo com ansiedade. Elas tinham medo. Elas tinham medo do preconceito da própria sociedade. E segundo algumas revistas, pesquisas, dados, como revistas, grandes revistas como Exame, Veja, Isto É, eles falam que a sociedade, que existe uma discriminação com essas pessoas que têm pânico, crises de pânico, ansiedade, depressão, como indivíduos que são improdutivos e problemáticos. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria família. Deu uma travada aqui, eu não sei se travou aí pra vocês, mas pra mim travou tudo aqui. Não sei se aí também travou. Deixa eu ver aqui. Não, aqui continuou. Então vamos lá, gente. Pra mim aqui travou, vou continuar, tá? E aí, dentro da nossa própria casa existe esse preconceito. Então eles falam, é manha, é preguiça, sabe? Então, chega desse estigma. Vamos agora começar a diminuir esse número e também ajudar essas pessoas que estão sofrendo e não tá julgando e condenando, sabe? Então eu senti que eu precisava realmente fazer a minha parte e ajudar essas pessoas. E aí durante a pandemia aconteceu algo extraordinário, que foi... Eu comecei a escrever o meu livro, eu escrevi meu livro durante a pandemia, que é A Paz que Excede Toda Ansiedade. E desse livro aqui, eu vou tirar 2 pilares. Dos 19 capítulos, eu hoje vou falar com vocês dos 2 pilares, ferramentas principais que você já pode começar a aplicar hoje na tua vida, tá? Então, a primeira ferramenta é a respiração e a meditação. A nossa amiga Fabiana já falou muito bem sobre a meditação. Obrigada, Fabiana, foi ótimo. Eu vou aqui falar da minha experiência pessoal, tá? Então, eu participei de um evento para crianças carentes, organizadas por mulheres de uma associação que se chama Fadas Madrinhas do Bem. E eu tive a honra de ser uma dessas mulheres que iriam presentear as crianças. Foi num período do Natal. Então essas mulheres alugaram um espaço em um shopping, no Game Station, para que essas crianças pudessem ter um momento de lazer, enfim. E o menino que eu sorteei para dar o presente, para ser a fada madrinha, ele era um rapazinho. E como eu tirei ele, né? Então eu fiquei muito observando ele durante aquele evento. E eu vi algo muito forte, ele tremia muito. Eu lembro que até a roupa dele tremia, sabe? Os olhos, a pálpebra dos olhos tremiam. E eu chamei a psicóloga que estava lá e falei, o que ele tem? E ela falou assim, ele tem crises de pânico e ansiedade. E aí eu lembro que eu olhei pra ele, eu falei assim, eu posso falar com ele? Ela falou, pode, fica à vontade. E aí eu fui lá. E lembro que eu sentei do lado dele e falei assim, eu posso te ajudar? Tô vendo que você tá tremendo muito, você tá com frio. E ele falou assim, não, é porque eu tenho muita ansiedade e crise de pânico, então eu tô tendo uma crise agora, eu tô muito nervoso. Eu falei, eu posso te ajudar? Ele falou assim, pode. E eu falei assim, tá, então fecha os olhos. Senta, né? Ele tava sentado. Fecha os olhos, coloca a tua coluna ereta, coloca as mãos em cima das tuas pernas, fecha os olhos e se concentra apenas na tua respiração e no que eu vou te falar. E ele falou, tá bom. E eu comecei, gente, a falar palavras positivas para ele. Como, olha, aqui tá tudo bem, você não tem que ter medo de nada, as pessoas que estão aqui gostam de você, você tá em um ambiente seguro. Comecei a falar palavras positivas. E de repente, depois de alguns minutos, ele parou de tremer. E aí ele abriu os olhos, olhou pra mim e falou, eu parei de tremer. E eu falei assim, foi. Ele falou, nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Naquele momento,
eu falei algo para ele, que também vou falar aqui para vocês. Se a gente tem o poder de controlar a nossa mente, a gente também tem poder de controlar o nosso corpo e as nossas emoções. Então anota essa dica de ouro. Meditação é uma ferramenta, é uma prática milenar que ainda é muito pouco explorada. E que se você realmente se dedicar a entender como ela funciona, os benefícios que ela traz para o nosso corpo, como bem-estar, equilíbrio, nossa, você vai ver pequenas mudanças na tua rotina, no teu dia a dia. Você vai começar a ver pequenas mudanças de comportamento. E é muito válido, tá? Fazer essa prática. Então eu indico demais. Me ajudou demais. O segundo pilar que eu quero dividir hoje com vocês é a fé. Pois é, a fé. Na última semana da minha terapia, a Andrea me falou assim: Carol, você está indo muito bem. Você está praticamente de alta, mas falta algo. E eu falei: o quê? E ela disse assim... E ela me fez uma pergunta. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês também. Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. E ela me perguntou assim: como anda a sua fé? E naquele momento eu parei assim e eu falei: minha fé... Eu sempre me considerei uma pessoa que tinha uma fé em Deus muito grande, sabe? Sempre me considerei uma pessoa muito... que tinha uma conexão com Deus, sabe? Bem amiga de Deus. Sempre me considerei assim. Mas naquele momento aquela pergunta dela foi muito pertinente. E fez sentido pra mim. Eu saí dali. Assim que eu entrei no carro, uma amiga me ligou e me convidou: Carol, vamos pra minha igreja, a igreja que ela frequentava, hoje às 8 horas da noite. Eu disse: vamos, estarei lá. Porque, gente, não existe coincidência. Se você pensa que existe coincidência na tua vida, não existe. Então, a minha terapeuta tinha acabado de falar que eu precisava fortalecer minha fé, minha espiritualidade. Uma amiga me liga, que me ama e me chama: vamos pra minha igreja. Eu disse: vamos agora. Não perguntei qual era a denominação, não perguntei o que era, do que falava, qual era a religião, nada. Eu fui. E lá, fui pra igreja às 8 horas da noite, cheguei. E chegando lá era uma igreja evangélica, por sinal, cristã. Gente, eu lembro que eu sentei, né? E aí era uma missionária que estava falando, e ela estava falando sobre... Alguém quer dar um palpite? Sobre ansiedade. E eu lembro que todo culto eu chorava, e eu pensava, eu não parava de pensar: mas ela me conhece de onde? Porque tudo que ela está falando é para mim. Era para mim. E no final, em resumo, o pastor subiu um pastor lá no púlpito, ele falou assim: alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus? Aquilo tudo novo para mim, completamente novo, não sei se para vocês também é novo, enfim. Eu não entendia muito bem, ele perguntou: levante sua mão, se fez sentido essa palavra. Na hora eu não levantei um braço, eu levantei os dois. E eu falei: eu quero. E fui lá na frente. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso? Presta bem atenção. O poder da tua decisão, como Marli estava falando sobre decisão. Diga sim para a tua amiga que te ama, que está te chamando para fazer algo novo. Diga sim para a tua vida. Diga sim para resolver o que está de ruim e começar a fazer algo acontecer de verdade, sabe? Independente da tua religião ou crença, a espiritualidade, ela precisa ser compreendida, assim como as tuas finanças, assim como a tua mente, assim como o teu corpo físico, ela precisa ser compreendida e ela precisa ser colocada em prática. Em Provérbios 12, 25 diz assim: o coração ansioso, ele deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E é inspirado nesse versículo que eu vou compartilhar com vocês, uma verdadeira aula de motivação que eu recebi da minha filha de 9 anos de idade, Mariana. Durante a quarentena, eu estava lavando os pratos, né? Que, por sinal, eu entendi na quarentena que a minha cozinha, minha pia, ela é mágica. Então, eu lavo uma pilha de pratos, depois de alguns minutos eu volto, tem mais 10. É incrível isso, não sei se é só na minha casa. Mas, enfim, e tava um silêncio, sabe? Eu fui na sala, estavam eles todos assistindo TV no sofá. E eu ali, louca pra ver um filme também, louca pra ler um livro, não fazer nada. Eu fui lá, aí fui na brinquedoteca, derrubei todos os brinquedos e disse: vem todos aqui arrumar essa bagunça que tá aqui. Eles olharam com os olhos arregalados: mãe, calma, tá bom, a gente vai arrumar. E nesse meu termo, minha filha Mariana me chamou e falou assim: mãe, eu posso vender esse sapo e esse... Era um suportezinho de celular, posso vender? Eu falei: pode, minha filha, quem vai comprar? Ela falou: minha avó. Eu disse: venda. Em questão de minutos, ela vendeu por R$50. Ela me chamou e me falou assim: mãe, tá vendo? No meio do caos, no meio de uma bagunça, a gente pode encontrar grandes oportunidades.
Eu me lembro que eu parei, pensei naquilo, assim, minha filha, meus parabéns. Nossa, que excelente seu pensamento, muito bom, parabéns, de verdade. Então, gente, preste bem atenção, porque eu quero te fazer um convite muito especial e te fazer refletir. Se uma criança de 9 anos consegue enxergar, no meio de uma bagunça, no meio do caos, oportunidades, por que você não vai conseguir? Porque você que já é adulta, você que já passou por tantas frustrações e permanece aí firme em pé, por que você não vai conseguir? Por quê? Olha, o teu problema é uma questão de tempo para ser solucionado. A solução do teu problema está na esquina. Se você der uns passinhos a mais, você vai encontrar ele. Então não para no meio do caminho, não. Ai, tô cansada, tá bom. Não, continua, porque teu problema vai ser solucionado sim. Para. Tira o foco da bagunça, assim como Mariana fez, e foca na solução. Porque, ó, vocês já ouviram falar naquela frase, para tudo existe uma solução, para tudo tem uma saída? É exatamente isso. Porque exatamente na tua vida vai ser diferente. Não vai. Ó, todo ser humano, ele precisa de estímulo. Ele precisa receber estímulo para poder tirar dele o melhor que existe dentro dele. Tirar e extrair dele o que existe de melhor. Então, qual é o estímulo que você tem colocado para dentro da tua vida? Para ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, um ser humano melhor. Qual é o estímulo que você tem colocado diariamente? Vou te dizer algo. Para de procurar fora de uma vez por todas o que na verdade está bem aí, dentro de você. Um beijo no coração. Muito obrigada.